Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados diletos irmãos, nós estamos analisando o livro de Colossenses. Hoje eu gostaria de analisar o capítulo 3. São ao todo 25 versículos. Vamos tentar comentar este 25 versículo, onde o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira: Se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Examinai, pois, a vossa inclinação carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pela quais coisa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do homem velho com os seus efeitos, e vós vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo e tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamado, em um corpo domine vosso coração e sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e ademonstrai-vos uns aos outros com salmo, hinos e cântico espiritual, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Vós, mulheres, sede submissa ao vosso marido, como convém no Senhor. Vós, marido, amai a vossa mulher, e não a tratai asperamente. Vós, filhinho, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não fique desanimado. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como o Senhor, e não aos homens, sabendo que o Senhor recebeis como recompensa a herança, servir a Cristo, o Senhor. Pois quem fez injustiça receberá paga da injustiça. Quem faz, e não há acepção de pessoas. Muito bem, amados, diletos irmãos, são 25 versículos. Gostaria de tentar explainar este versículo, esclarecer esta mensagem para vocês. Meu último áudio, eu vos disse que o apóstolo Paulo combateu muito os gnósticos. Eu vos disse que os gnósticos se tornaram fortes no 3º século após Cristo, da era cristã, mas logo no 1º século, dentro da igreja de Colossenses, já começou a surgir esta fermentação, esta ideia de que o homem não precisava estar debaixo do sangue de Cristo, mas bastava ter o conhecimento, de um conhecimento pleno, para que fosse salvo. Os gnósticos se intitulavam serem o único apóstolo de Jesus, e o apóstolo Paulo apresenta-se como sendo ministro da palavra de Cristo, como sendo chamado para ministrar a palavra, e ele combate a gnose, ou seja, aquilo que os gnósticos estavam tentando implementar dentro da igreja de Colossenses. Agora aqui no capítulo 3, ele traz uma explanação, explicando, trazendo uma exaltação aos Colossenses, para que olhe para olhe para si mesmo, olhe para dentro de si mesmo e agradeça para a sua salvação. O versículo 5 ao versículo 11, ele traz uma exaltação a mortificar todos os efeitos da corrupção. Do versículo 12 até o versículo 17, ele fala sobre viver em amor e tolerância e perdão mútuo. Do versículo 18 ao versículo 25, cumprir com os deveres de esposa e marido, filhos, pais e servos. Muito bem, amados, também quero vos dizer que quando Cristo ele se sacrificou por nós, ele se tornou a nossa redenção. Vamos conhecer agora esta mensagem do capítulo 3, versículo 1 até 4. Já que os cristãos estão livres da lei cerimonial, devem andar mais perto de Deus na obediência do Evangelho. Como o céu e a terra são opostos entre si, não pode seguir-se ao mesmo tempo. Então o afeto por um enfraquecerá e abaterá o afeto pelo outro. Quem tem afeto pelas coisas do mundo irá perder o afeto pelas coisas eternas. Os que têm nascido de novo estão mortos para o pecado, porque o seu domínio foi quebrado, o seu poder, o poder do pecado foi vencido pela operação da graça, e finalmente será extinto pela perfeição da glória. Então, estar morto significa que os que têm o Espírito Santo, que mortifica nele as concupiscências da carne, são capazes de desprezar as coisas carnais, as coisas terrenas, e desejar as coisas celestiais, as espirituais, na personalidade de Cristo. Cristo é, amados irmãos, a nossa vitória.
Cristo é alguém que não temos agora na atualidade visto, mas Ele é o nosso consolo e que a nossa vida está salvo com Ele. O apóstolo Paulo, inclusive, ele não viu Jesus Cristo pessoalmente. Ele conheceu Jesus Cristo no caminho de Damasco. Diferente dos outros apóstolos que tiveram a comunhão com Cristo, conviveram com Cristo, o apóstolo Paulo não viu a Cristo. Nós também não vimos a Cristo, mas devemos acreditar na sua palavra. Devemos acreditar que Ele é a nossa vitória e que a nossa vida está salvo com Ele, com o Senhor Jesus. As correntes desta água viva fluem a alma pela influência do Espírito Santo e pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Cristo vive dentro de nós por seu Espírito e nós que somos servo dele, os crentes vivem para ele em tudo quanto faz. Na segunda vinda de Cristo, haverá uma reunião geral de todos remidos e aquele cuja vida está agora escondido com Cristo se manifestará com Ele em sua glória. Esperamos essa felicidade e não deveríamos depositar nosso afeto naquele mundo, naquilo que o mundo vive e desejar as coisas que são eternas e não desejar as coisas deste mundo. O versículo 5 ao versículo 11, o apóstolo diz que é o nosso dever mortificar os nossos membros que se inclinam para as coisas deste mundo. Eu costumo dizer, amados, que aquilo que devemos fazer, Deus não fará por nós. É o nosso dever desejar abandonar aquilo que tem impedido a nossa salvação. Mortificar, que significa matar os desejos, matar aquilo que está nos prendendo às coisas terrenas, às paixões, às concupiscências. É como uma erva daninha ou um verme que se espalha e destrói tudo ao seu redor. Então, quando nós somos prisioneiros dos desejos da nossa própria carne, é como se nós estivéssemos sendo possuídos por algum verme que está destruindo tudo dentro de nós. Devemos, então, nos opor a todas as obras corruptas, sem fazer nenhuma aliança com os prazeres carnais. Devemos evitar as ocasiões de pecar, porque o pecado, amado, ele é atrativo. Quem diz que o pecado não é prazeroso é mentiroso, porque o pecado ele é atrativo, ele nos prende, a concupiscência ele nos atrai, a concupiscência da carne, o amor pelo mundo e a cobiça pela fortuna que o mundo nos oferta, até mesmo pela idolatria, o amor do bem material, do bem atual e os prazeres externos, ele nos prende. E é necessário, amado, que nós venhamos estar livre dessas paixões carnais e mortificar o pecado, porque se não nos afastamos do pecado, se nós não matarmos o pecado, ele nos matarão a nós. Então nós precisamos estar livres da concupiscência, da lascívia, dos prazeres que o mundo proporciona a cada um de nós. Precisamos estar nos revestindo do Evangelho, pois o Evangelho muda as faculdades superiores e inferiores da alma e sustenta as regras
da reta razão e da consciência e por cima do apetite e da paixão. Agora não há diferença de país e de condição ou de circunstância de vida. É dever de cada um de nós buscar a santidade. É dever de cada um buscar ser santo, porque Cristo é santo e todo que se torna cristão ou se une a Cristo é como se estivesse vivendo a vida de Cristo, pois Cristo é o único Senhor e Salvador e toda a sua esperança e felicidade está nele. Do versículo 12 até o versículo 17, não devemos magoar a ninguém, mas devemos fazer todo o bem que possamos a todos que são eleitos de Deus. Nós não podemos ficar magoando outras pessoas, pois nós somos irmãos, somos família, estamos seguindo rumo à morada eterna e lá nós nos encontraremos. Então, nós devemos fazer o bem a todos que são eleitos de Deus, aqueles que são santos e amados por Deus. Devemos viver uma vida humilde, uma vida compassiva com todos enquanto estivermos neste mundo, onde há tanta corrupção, em nosso coração muitas vezes. Às vezes surgirão contenda, mas o nosso dever é perdoar-nos uns aos outros, imitando o perdão pela qual somos salvos. A ação de graça sem a presença de Deus não há ação de graça. Então Deus ajuda-nos a fazer aquilo que é agradável a todos os homens. O Evangelho é a palavra de Cristo. Muitos têm a palavra, porém habita de uma maneira pobre nesta palavra. Quando as pessoas não têm esta palavra abundando em seu coração, esta palavra também não tem poder sobre ele e a alma não consegue prosperar se não consegue ser revestido pela própria palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo. Nós vemos, amados, que no capítulo 2, o apóstolo Paulo apresenta Cristo como Deus. Ele apresenta Cristo Deus, ele fala em Cristo Deus. Então, ele diz claramente que quem conhece a Cristo, conhece ao próprio Deus. Quando estamos cheios das Escrituras, da graça de Cristo, quando cantamos salmos, ou seja, hinos de adoração, devemos ser afetados pelo que cantamos. A adoração, ela surge dentro do coração de cada um de nós, porque estamos cheios do Evangelho de Cristo dentro de nós. Façamos todo em nome do Senhor Jesus, diz o apóstolo. Todo este hino de adoração, louvor, gratidão deve ser feito e mencionado em nome de Jesus. E dependendo dele com fé, e nele devemos viver, que ele seja nosso centro de adoração, que estivemos ocupando nossa mente simplesmente em adorar ao Senhor. Aos que fazemos todo, então, venhamos fazer isso em nome de Cristo Jesus. E nunca irá faltar nada para aquele que adora a Deus Pai através do seu Filho amado Jesus. Do versículo 18 até o versículo 25, a epístola que se preocupa mais em exibir a glória da graça divina
e em manifestar o Senhor Jesus são as mais detalhadas ao enfatizar os deveres da vida cristã. Nunca devemos separar o privilégio dos deveres do Evangelho, a submissão e o dever da esposa, mas não é submeter-se a um tirano. A esposa, ela deve se submeter ao seu marido, mas não a um tirano, a um homem soberbo que muitas vezes abusa da sua autoridade de marido para humilhar a sua esposa. O homem, ele não é o senhor da sua mulher, ela é sua companheira. Ele é o marido que está comprometido com o dever afetuoso. O marido deve amar a sua esposa com afeto fiel e doce. Os filhos são o espelho dos próprios pais, amados. Muitas vezes os pais dizem: meus filhos se tornaram rebeldes. Mas muitas vezes esses pais são mentirosos, são soberbos, são avarentos. E quando eles tentam corrigir os seus filhos, eles percebem que seus filhos não obedecem e eles dizem: meus filhos se tornaram rebeldes. Mas quantos pais muitas vezes educam os filhos, ensinando os filhos a mentirem? Assim como os filhos se tornam obedientes, porque eles seguem o exemplo dos seus pais. E os servos devem cumprir com o seu dever e obedecer às ordens do seu Senhor em todas as coisas que corresponde ao dever com Deus. Quando eu trabalho, meu irmão, ou você que me ouve, você tem seu emprego, você deve fazer o seu melhor, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, porque isso é agradável a Deus, que você viva uma vida reta, abundante na presença de Deus. Pois devemos ser justos e ser diligentes sem intenção egoísta ou sem uma intenção hipócrita, nem muitas vezes agir dissimuladamente, com disfarce. Os que temem a Deus serão justos e fiel quando estão fora da vista, muitas vezes, dos seus líderes, dos seus pastores, porque sabem que estão sob o olhar de Deus. Faça todo, então, com diligência, não para buscar glória própria, mas faça alegremente, não descontente com a providência, com aquilo que você está fazendo. Providencie sempre como se estivesse fazendo para agradar a Deus, ainda que você trabalhe para as pessoas que muitas vezes não conheçam a Deus. O que você faz de melhor, você estará fazendo como se estivesse fazendo para Deus, que colocou nessa relação para estímulo dos servos. Saiba que serve a Cristo quando se serve ao seu patrão, conforme o mandamento de Cristo, o que afinal ele lhe dará uma recompensa gloriosa. Por outro lado, quem faz mal receberá o mal que tenha feito. Deus, a Bíblia é bem clara, retribuirá o mal como pagamento do mal para aqueles que agem de má fé. Deus castigará o servo injusto e premiará o servo justo. Ou mesmo se Deus fará com também aqueles patrão que fazem mal aos seus servos, porque ele é juiz justo aqui na terra. Ele tratará com justiça tanto os patrão quanto os servos. Ambos estarão ao mesmo nível em seu tribunal. Que então, amado, venhamos viver uma vida feliz neste mundo, e a religião verdadeira é prevalecer o amor de Deus, onde quer que este amor entre, será verdadeiro.
a vida será abundante. Mas aquele que vive na prática do engano, engana-se a si mesmo e também acarreta repreensão para si mesmo através do Evangelho de Cristo. Amados, diletos irmãos, este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eterno e soberano Deus, Deus poderoso, santo e imutável, em o nome do Senhor Jesus, eu te glorifico, te louvo, te dou graça, Pai, por esta palavra, Senhor. Que esta palavra penetre na alma, no coração, na mente, no intelecto deste meu irmão, desta minha irmã que me ouve, Pai, gerando vida, trazendo cura e libertação. Este irmão, Pai, que quer buscar a salvação dos seus familiares, que ele possa prosperar, Senhor, neste intento de ver sua família salvo debaixo da graça, Pai. Este meu pedido, abençoe o lar e a família, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.